Bom, estamos prontos para o tema. No Calqueu passado começamos o primeiro Calqueu do ano. O que me recorda como se chamava o primeiro Calqueu? A cabeça da igreja. E papai nos ensinou como, por primeira vez, que ele teve onde depositar sua mente, repousar sua cabeça em Paulo, em Jesus Cristo homem, e hoje repousou em nós. Temos a mente de Cristo. E aí identificou esse tema como o sistema. Está sem cabeça, está em diversidade. Ou tem supostamente muitas cabeças, mas está órfãos. E disso trata esse Calqueu, de como a condição do sistema, que está sem cabeça, está órfão, mas está viúvo também, a viuvez do sistema. Disso para todos que tomam nota, os estudantes aqui da graça, lembre-se sempre de trazer uma folhinha, um caderninho. Veja, eu vou corrigir-me nisso. Jesus Cristo homem uma vez dizia: para a graça eu compro o melhor caderno. Eu recebo o melhor caderno para você. Quantos recebem? O melhor caderninho, você compra o melhor, porque essa é a matéria mais importante. E que tomes nota disso. Mas vamos entrar com Hebreus 10:9, um princípio maravilhoso que nos recorda quem nos ensinou esta graça. Veja, Hebreus 10:20. Um verso que você já sabe de memória, certamente, para muitos pode ser novo também. Diz: pelo caminho velho, pelo caminho o quê? Novo. Pelo caminho o quê? Novo. Se há um novo, o que significa? Que houve um velho, certo? Explicitamente, diz: pelo caminho novo e vivo, que ele nos abriu, através do véu, isto é, de sua carne. Sua carne era o quê? Um véu. A carne nossa é o quê? Um véu. E Jesus Cristo se vestiu de um véu. E para que se meteu em um véu? Para abrir-nos um caminho novo. Se há um caminho novo, é que houve um velho. Lá em Hebreus também o apóstolo Paulo disse: eis aqui, Senhor, que venho fazer tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o último. Ou seja, último significa que não há mais nada depois disso. Quantos entendem que é um caminho novo? Veja, esse caminho novo, Jesus de Nazaré abriu ali na cruz. Dizia, quando ele expirou, diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E nos abriu, nos deu entrada a esse caminho novo. E ele abriu o caminho. Mas o sistema religioso, a circuncisão, quiseram não introduzir a igreja no caminho novo, senão manter-nos no velho. Como nos identifica os outros caminhos? Esses aqui são os pontinhos, por causa da audiência. Veja o que representa o caminho velho. O caminho velho representa o quê? Lei. E o novo? A graça. O caminho velho representa obras. Esforça-te, seja valente. E o caminho novo representa fé. Repousa. Tudo está feito. Há boas obras de antemão. O caminho velho representa o quê? Rudimentos. Certo? Mas se estamos nos rudimentos, o que representa o caminho novo? A perfeição. Deixando os rudimentos, vamos adiante à perfeição. O que mais representa o velho? Símbolos. Já não há símbolos, já não há aguinhas, já não há... tem que pôr a mão. Já estamos na realidade das coisas. Cristo em nós, a esperança de glória. No velho se fala de pecado. No novo se fala de que fomos justificados. No velho se falava de condenação. E aqui, no caminho novo, não conhecer a ninguém segundo a carne. E no caminho velho, conhecer segundo a carne, e ali não conhecer. Apresentar a todo homem perfeito em Cristo Jesus. Isto é simples. Quantos entendem isto, certo? Você sabe que lá fora, agora se saímos aí fora, isto é tão simples. Milhões de pessoas não entendem isso. Eles o que fazem é revoltar isso. Revolva isso, volte aqui. Não importa, é toda a Bíblia, eles misturam tudo. E tem um bolo aí. Nós somos tão privilegiados, eu me sinto tão privilegiado, que um dia escutei a voz do Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Deus se vestiu de um vaso de barro, porque o caminho novo estava aberto, mas nos tiveram que pegar pela mão e nos introduziram. E ele foi o que fez por 40 anos, foi meter-nos, renovar nossa mente. E hoje em dia estamos no caminho novo e vivo que ele nos abriu. Quantos se sentem hoje agradecidos por estar nesse caminho novo? Vamos dar um aplauso a Jesus Cristo e a receber essas palavras inefáveis
que nos introduziram a este caminho novo. Dê um aplauso lindo. Diga graças, papai. Graças, Senhor. Vivo agradecido por tua graça. Dê-lhe um aplauso e recebamos essas palavras iniciais. Gracia presenta la multiforme sabiduría de Dios, la mente de Cristo, las riquezas del pleno entendimiento en labios de Jesucristo hombre. Abba, Padre. Vamos ler Isaías 47, do verso 8 ao 10. Está falando aqui da igreja, da Babilônia. Isto é tipo, os profetas se expressavam assim, dos escolhidos de Deus eles falavam assim: ouve, pois, agora isto, mulher voluptuosa, tu que estás sentada confiadamente, tu que dizes em teu coração, eu sou, e fora de mim não há mais nada. Não ficarei viúva, diz essa igreja, não ficarei viúva, nem conhecerei orfandade, não serei órfã. Estas duas coisas, porém, estas duas coisas te virão de repente em um mesmo dia. Olha, no mesmo dia, hein? Orfandade e viuvez. Olha, se fica viúva, tem opção de casar-se com um novo marido. Em toda sua força virão sobre ti, apesar da multidão de teus feitiços e de teus muitos encantamentos. Ou seja, assim está o sistema, enfeitiçando, encantando, soprando. Receba, e fazendo milagrinhos, e falando em línguas, e dançando, e fazendo todos esses feitiços, porque isso é feitiçaria. No evangelho da incircuncisão, isso é feitiçaria. Isso não há necessidade de se fazer. O que faço eu falando língua? Se você não entende, fazer um show especial porque eu tenho um dom? Porque confiastes em tua maldade, dizendo, ninguém me vê. Tua sabedoria e tua própria ciência te enganaram. Na lei, enganou. E dissestes em teu coração, eu e ninguém mais. Veja o que diz o verso 15. Vamos passar ao 15. Verso 15. Assim serão aqueles com quem te fatigastes, os que traficaram contigo desde tua juventude. Cada um irá por seu caminho. Não haverá quem te salve. Assim digo eu ao sistema, não haverá quem te salve de mim. Não vão te salvar. Esta é a hora do juízo que chegou sobre essa igreja que diz, eu, viúva? Não, eu tenho marido. Eles pensam que Jesus de Nazaré... Olha, lembre-se, todo este mundo está baseado em Jesus de Nazaré. Hoje mesmo estamos celebrando o nascimento do menininho. Para amanhã. As arvorezinhas, e que são bonitas, eu não tenho problema com isso, porque ele merece umas lembranças. Mas isso de pôr o nascimento com presépio, tudo, ainda que, naturalmente, isso se presta para negócios, para enriquecer-se, os comerciantes. Aí falo dos comerciantes também, com quem a igreja fornica. Eles se enriquecem com isto. Agora, nós podemos mudar esta festa por algo melhor? Eu creio que o sistema necessita de um upgrade. Leva muito tempo viajando em classe econômica, mas podemos dar ao sistema um upgrade para a primeira classe. Nós daríamos uma festa melhor. Certamente leva um tempo mudar tudo isso, porque isso já está estabelecido. Mas todo esse sistema que estamos celebrando agora mesmo, ele se baseia
no adultério espiritual que a igreja cometeu. Se baseia no marido que não é seu marido, Jesus de Nazaré. E por isso está como está. Mas vem o fim. O fim de quê? Do sistema. Não é o fim do mundo, porque este mundo não vai passar. Isso aqui está controlado pelo Senhor. Diz que a terra está firme e o Senhor é quem a sustenta. O que vai mudar é uma forma de pensamento. Vai mudar um sistema? Nós vamos fazer isso. Bom, são promessas do Senhor. Eu, pessoalmente, o que pensa José Luiz? Eu não posso. Quando eu penso em José Luiz com todas as coisas que a Bíblia diz, se eu sou Jesus Cristo homem, as coisas que me vêm e as mudanças, as nações, é muito, mas se eu ver em carne eu não posso. A única coisa que eu aprendi, desde que eu conheci este ministério, é levar as coisas dia a dia. Eu nunca me adianto quando eu disse um dia eu vou estar por todas as partes do mundo com esta mensagem. Mas este mundo necessita de mudanças e nós vamos governar com um tempinho. Tudo aqui é fator tempo, por causa de que levou muitos milhares de anos para danificar. E então o processo tem que ir em seu tempo, não gradualmente, mas veja isso. Tudo o que necessitamos é alcançar vidas. As vidas são as que trazem as mudanças. E os números de vida trazem as mudanças. Isso é o que vai nos ajudar a mudar esse sistema. Vamos ver a segunda carta aos Coríntios 11, 1 e 2. Por que Paulo se ocupava tanto disto? Da viuvez ou do adultério que teve a igreja. 11, 1 e 2. E falar disto parece uma loucura, sabe? Veja como diz Paulo. Oxalá me tolerasseis um pouco de loucura? Sim, tolerai-me, porque zelo por vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, para apresentar-vos como uma virgem pura a Cristo. Ouça isso. Veja o empenho de Paulo de casar a igreja com o que ressuscitou e não com o que viveu. Essa é a chave. A ti eu casei com um só esposo, porque tu amas a Jesus de Nazaré no aspecto de que morreu. É uma coisa maravilhosa. Isso nós respeitamos e amamos, mas também tens que respeitar que ele mesmo te disse: já não põe os olhos em mim, porque agora eu venho em outra manifestação. Ressuscitei dos mortos e meu corpo agora não é filho de Maria. Agora não é judeu. Agora não representa esse evangelho que viveu, porque lembre-se que Jesus de Nazaré veio debaixo da circuncisão. Vamos ver novamente para um repassezinho em Romanos 15, verso 8, em diante. Veja o que diz. Romanos 15, 8. Havia um empenho de casá-lo com um só esposo. Veja para quê? Para apresentá-los como uma virgem pura a Cristo. E o que é uma virgem pura? Pois, falando no sentido espiritual, uma pessoa sem pecado. Uma pessoa limpa. Diz, se eu chego a casar vocês com o ressuscitado, eu te apresento limpo, perfeito e sem mancha. Mas se te mantens com os dois maridos, não posso, porque o primeiro marido veio com relação ao pecado. O segundo chega sem relação com o pecado, mas quando o primeiro chegou, ele vive. O pecado estava em pé. Por isso aqui diz, pois digo-vos que Cristo Jesus veio a ser servo de quê? Não da incircuncisão, que é o evangelho que nós pregamos e que falamos aqui. Ele veio a ser servo da circuncisão. Para quê? Para mostrar a verdade de Deus. Quer dizer, a verdade não estava em Pedro,
Com a circuncisão a verdade não estava, ele veio a ser servo da circuncisão. Ele pagou a lei e a lei exigiu a morte dele e então ele pagou com sua vida para livrar a eles da morte. O que peca merece morte, pois eu pago, eu venho como... Então ele mostrou a verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos pais, porque todos eles estavam perdidos. Todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías, quanto a pecado se refere, nenhum deles pôde cumprir a lei. Moisés não pôde cumprir a lei, Davi não pôde cumprir a lei, Maria, a própria mãe do véu, não pôde cumprir a lei. Ela era outra pecadora, por isso seu corpo nasceu em semelhança de carne de pecado, ainda que José não teve participação, mas como ela era uma pecadora em si, esse corpo, diz o apóstolo Paulo, que veio em semelhança de carne de pecado, sujeito a debilidades. Então diz, vamos seguir com o 9, diz, aí é que vem o mistério, porque lembre-se que a promessa foi feita a Abraão, em ti, disse, serão abençoadas todas os cimentos da terra. Então essa promessa foi feita antes da lei a Abraão. Então diz, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te confessarei entre os gentios e cantarei a teu nome. Quer dizer que o evangelho de Jesus de Nazaré era a circuncisão, mas para os gentios nos foi dado um melhor evangelho, que é a incircuncisão. Agora, o que acontece se Paulo consegue casar-te com um marido? Se ele consegue desposar-te com um só marido, então te tira o evangelho da circuncisão e te entrega o da incircuncisão, onde tu estás perfeito, onde tu estás sem pecado, onde estás abençoado, onde estás livre do diabo, tu estás livre das tradições. Tens uma limpa consciência, porque te apresenta como virgem pura. Esse é o empenho de Paulo. Então, vamos voltar novamente à segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Desta vez vamos aos versos 3, 4 e 5, do 3 ao 5. Aí vamos, diz. Depois que disse, porque zelo por vós com zelo de Deus, pois vos desposei com um só esposo, para quê? Veja, quando ele quer tirar a Jesus de Nazaré de ti, de tua mente, é para apresentar-te como uma virgem pura a Cristo. Tu vistes o que eu acabo de dizer? Eu acabo de dizer, se tu tiras a Jesus de Nazaré do meio e põe o ressuscitado, pois tu sabes como chamam a uma pessoa que tira Jesus de Nazaré? Olha, João lhe chamou anticristo. Então é por isso, é que quando vier o anticristo, ele não vem como uma pessoa má, mas o anticristo que vem fazer é o bem, porque te tira o outro marido e te coloca com outro. Que coisa, hein? Por isso, João, naqueles dias, ele dizia, irmãos meus, veja, já há muitos anticristos por aí. De quem estava falando? De Paulo e de seus discípulos. Veja, porque já há muitos anticristos. Mas a igreja está esperando o anticristo agora como uma besta, como um homem que vem para fazer dano. Porque eu sou esse anticristo. Imagine. Olha, se os indoutos de Porto Rico, e quando eu digo indoutos, não me refiro aos pastores, a esses líderes aí. Veja, olha, ele disse, ele é o anticristo. Pois claro, eu sou anti-Jesus de Nazaré, mas eu sou pró o ressuscitado. Vamos seguir com o verso... Repita-me, dá-me o verso 3 agora. Veja o verso 3. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, quem foi enganada? Não. É que quem foi o que falhou? Adão?
Mas Adão não é culpado, culpam sempre a igreja. Não, a igreja foi enganada. Sempre foi enganada a igreja. Então, ele está se assemelhando aqui, ó. Quem engana a mulher é o marido. Então eu temo que, como a serpente, está chamando Adão aqui de serpente, está falando de Adão. Não havia tal serpente lá. As serpentes não falam. Os que falam somos nós. Esta serpente sim que fala. Então ele disse: eu temo que, como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos, veja aqui, é com isso que eu estou tratando mundialmente, com os sentidos das pessoas. Esse homem está equivocado. Isso não pode ser assim. Como isso? Se ele fosse Jesus Cristo, o homem, ele teria descido das nuvens. E ele teria mudado. Eles esquecem que primeiro vem como ladrão. Se eu desço como eles pensam, então eu não posso vir como ladrão. Então já não conhece. Ó, desceu. Vem. Olha, com uma escolta de anjos no ar. E ainda que eu vim com uma escolta de anjos, vocês são anjos aí, mas... E em um abrir e fechar de olhos, veja, em um abrir e fechar de olhos, eu os arrebatei de todas as partes do mundo. O que acontece é que esse é um povo indouto. Não tem isto. Veja, tu sabes que tudo está aqui na mente. O problema está na mente de essas pessoas. As pessoas se destroem eles mesmos. Se conseguiram fazer algo, aí se queixam, e ao queixar-se afeta o corpo físico. Mas se tu com a mente diz: eu não estou debochando, estou fazendo exercício. Alô? Assim é que tu tens que tomar tudo o que acontece contigo. E assim é que tu tens que, com o teu trabalho no escritório, estou fazendo, estou na obra, parabéns, isso aqui vai me dar experiência, isso aqui vai ser assim. Tudo está bem, tudo. Nunca negando o Senhor em nada. Se te pegas aí para julgar as pessoas aí por semanas e meses, sempre olha isso aqui, olha. Por que eu estou nessa situação? O que eu estou aprendendo disso? Porque essa é a ideia, dar exercício aos sentidos, para que teus sentidos não te enganem. Então, voltamos ao verso 3, por favor. Mas temo que, como a serpente com sua astúcia enganou Eva, vossos sentidos, diga meus sentidos, o Evangelho da incircuncisão me dirige. Diz: vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Porque o próprio Jesus de Nazaré te pede fidelidade. Que não fique nele, porque ele foi um véu. Veja então o que diz Paulo no verso 4. Porque se vem alguém pregando a outro Jesus, diga: outro Jesus? Certamente está a manifestação de Jesus de Nazaré, está a manifestação do ressuscitado. Pregando outro Jesus, diferente do que temos pregado, ou se recebeis outro espírito diferente do que recebestes, que espírito é esse? Aleluia! Então qual era o espírito de agora? Abba, Pai! Espírito, aleluia, é da circuncisão. O espírito diz que agora recebemos o Espírito de Deus. Em nosso espírito clama: Abba, Pai. Claro, diz isso. Teologicamente, corretamente, ninguém pode questionar isso que eu estou dizendo. O que fizer, pode fazer por desobediência. E então, veja, o outro evangelho diferente do que aceitastes, bem o tolerais. Outro evangelho, qual é o outro evangelho? O da circuncisão, que Cristo praticou para mostrar a verdade de Deus. Ou seja, Paulo está escrevendo, o que ele está fazendo é apresentar o verdadeiro evangelho. Olha, tem gente inteligente, vocês são. Vocês são bem inteligentes. Honestamente, vocês são demasiado... Vocês entendem isto? Eu não sei de onde saíram vocês, de que planeta.
olhos fácil, e há pessoas que se enredam com algo tão simples, uma pessoa enredada nisso. Tenha cuidado com você mesmo. Uma pessoa que não entende isso que eu estou dizendo agora deve ter cuidado com sua própria vida, porque, pois, pode ser um disparate em qualquer momento. Porque isto com os sentidos, a menos que os tenha extraviado. Se tu és um de sentido extraviado, tu não me entendeste. Me dá pena com esses cabeções pregadores que até agora eu não sei o que eles fizeram com todos esses estudos que meteram na cabeça que não podem entender uma coisa assim. Porque uma pessoa, olha, uma pessoa que está de 2 peças ou de uma peça, não sei como é que fala isso, uma pessoa que diz, olha, por que o apóstolo Paulo disse casado com esposo? Espera aí, aqui é a revelação. Um só esposo, quer dizer que há outro? Ok. Por que diz de outro espírito, ou outro Jesus, outro evangelho? Algo está tratando de dizer o apóstolo Paulo aqui. Deixa-me averiguar o que é que Paulo diz. Que depois de tudo, ele é o perito arquiteto. É o que põe o fundamento, que é Jesus Cristo. Olha, tu tens que... eu chamo vocês bem-aventurados. Olha, por isso vocês já posso abrir meu coração e entregar-me. Olha. Que todos os abençoados do ministério, um beijo da minha parte e da parte de tudo que é Deus em mim, de tudo que é carne em mim, recebam um abraço por haver entendido esse mistério tão simples. Olha, que igreja mais linda será esta de Jesus Cristo. Que amada mais bela. Amada. Minha amada. Aqui ele chamou amada. Olha. Uau! Com razão Deus a ama tanto. Com razão, Deus deu sua vida pela eleita. Olha, vocês não são viúvas tristes. Vocês são uma viúva bem casada. Perdeu sua viuvez e tem marido. Uau! Podem se assentar. Mas veja, tu sabes o valor que tem um crente que entende e depois que entende reage. Vou semear isto, vou dar tempo a isto, não me toquem na quarta-feira, não me toquem no domingo, eu tenho muito trabalho, eu sei que eu estou ocupado, mas eu não quero perder um calqueu. Agora, tem aqueles que dizem, isso aí eu já entendo isso. Não te causa. Não entendo. Eu não vou semear para que ele siga. Se sobrar alguma coisa aí. E não vais te envolver, não tens uma confissão, de ir a um seminário, de ir a uma outra atividade, de ir a uma demonstração. Se tu não tens isso, tu não amas a Jesus Cristo. E o que não ama a Jesus Cristo seja anátema. Seja anátema, tem maldição em cima, ainda que entendas. Tu tens que ter algo que tu colaboras. Limpo, não tenho dinheiro agora, mas eu tenho boca para compartilhar. Vou limpar aí o tapete, vou fazer alguma coisa, vou fazer algo eu dou a meu esposo. Algo! Abba, Pai! Olha! Podem se assentar. Veja, se cada um colocamos um pouquinho aí, não, que eu não dou tanto como aquele, mas não dê tanto, mas contribua com alguma coisa. Algo que os que podem fazem com gozo. E há outros que não podem. Não, digo conforme, Paulo disse, conforme ao que eu tenho. Porque se não tem, como é que vai dar? Porque veja, as pessoas por aí me dizem que
Olha, eles estão lavando o teu cérebro, porque, não. Por isso é que ninguém move vocês daqui, porque aquilo que eles falam lá não combina com o que vocês fazem aqui. O que acontece é que eles cimentam essa perseguição, o que faz é levantar zelo em vós. Zelo pelas coisas de Deus. Olha, nós vamos ficar com o mundo. Vamos novamente à palavra. Veja o que diz aí. Verso 4. Bom, o 4 terminou dizendo: bem, vocês suportam aqueles que pregam outro Jesus e outro evangelho. Agora vamos para o verso 5. É aí que vem a sentença. E penso que em nada fui inferior àqueles grandes, plural, apóstolos. Ou seja, quem pregava outro Jesus, os grandes apóstolos. Quem pregava outro Espírito? Os grandes apóstolos. Quem pregava outro evangelho? Os Pedro, os da circuncisão, os que transtornam casas inteiras. Portanto, eu acuso aqui estes de falsos apóstolos. E sigo lendo, aí mesmo Paulo diz, veja o verso para ver o que diz o apóstolo Paulo no 13. Porque estes são falsos. E quem eram apóstolos naquele tempo? Haviam 11, mais nada. Quando diz falsos apóstolos, e quem eram os apóstolos? Não, havia fariseus, mas os apóstolos, está falando dos que viviam com Jesus. Obreiros fraudulentos. E por que são fraudulentos? Porque depois da cruz não podiam pregar mais. Depois da cruz caducou a circuncisão e entrou a incircuncisão. Obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Os disfarçados. Tu sabes que os disfarçados são os que ensinam os evangélicos pentecostais, batistas, os católicos. Esses disfarçados, de fato, são os espíritos que vêm do sistema que eu estou combatendo, que eu vou jogar no chão num momento, porque eu tenho verdade bíblica e evidências. Verso 14. E não é de se maravilhar, porque o próprio Pedro se disfarça. Mas você não se lembra que Jesus disse a ele, aparta-te de mim, Satanás? Era um disfarçado. O primeiro Papa, Satanás. Os demais, com o mesmo corte. Povo, desperta. Desperta que Jesus Cristo, o homem, está te falando. Evidências. Hebreus capítulo 2, verso 20 em diante. Interpreta bem, povo abençoado que entende, para que tenha zelo, para que te entregues a isto que eu estou falando. Veja, não é a José Luiz, é a Jesus Cristo. O Jesus Cristo que vive em mim, a esse sim, mas não é o José Luiz carne, não a carne. Somos devedores, não a carne, para que vivamos conforme a carne. Não, a nossa dívida é espiritual. Tua dívida é com Jesus Cristo, não com José Luiz. O que eu represento. E isso ficou bem a você. O que eu represento. Diz, pelo caminho novo. O quê? Que havia um caminho velho? Pelo caminho novo e vivo. Aquele estava morto já. A letra mata. Que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. Quem abriu esse caminho novo? Jesus de Nazaré. Ao morrer, veja, abriu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Se abriu o véu, como diz. No lugar santíssimo podia entrar o sacerdote uma vez por ano, quando se rasgou o véu.
pode entrar todo mundo, porque agora tu estás como virgem pura. Agora tu não tens que estar com isso de que em um altar de madeira onde todo mundo se posiciona, isso aí dá pena. Com cruzes aí, amuletinhos. Veja, em Porto Rico se formou um revolú, como diz, que tem como 300 mil fiéis à Virgem do Poço. Uma virgem que apareceu no poço, que isso foi um balde de cloro que misturaram com a água lá e fez um desenho, então eles creem que é uma virgem. Quantos potes de azeite se gasta, às vezes, outro lá no México. Um banho, veio uma senhora, comprou desses líquidos aí de limpar no banho e botou um pouquinho, colocou uma forma de vida e aí está todo mundo lá de cabeça ali com a virgem no banho pestilento esse aí. Muitos erros, muita mentira. Chegou o tempo de destapar. Por isso Paulo disse: não julgueis nada antes do tempo, porque vem um tempo. Se não esperem que venha o Senhor e tome carne e se meta aqui e explique para aclarar, porque para aclarar se necessita uma boca que explique. E então, depois que ele explicar, tereis recompensa, incluindo a Paulo, que eu estou recompensando a Paulo. Te reconheço pelo trabalho que escrevestes para nós. Um beijo desde aqui, dos lugares celestiais. Resta pouco tempo a rameira. Em um dia vai cair. Em um dia. Em um dia vai cair. E os eleitos vão ficar no nosso pátio. Vão cair aqui, no nosso pátio, com todas as suas prendas. No nosso pátio vão cair. Bom, então vamos cantar para despedir-nos e estar em pé, sim. Gracias, mi Dios, por todo el bien que has hecho a mi existir. Me has dado un ángel como servidor, el cual ha guiado todo mi existir, aún desde el día de mi concepción. Seguro estoy que escogido desde el vientre fui para alabarte solamente a ti. Esta es mi gloria, este es mi honor, ser heredero de todo tu amor. Y en libertad puedo decir que nunca antes yo fui tan feliz, ser hallado fiel y digno a ti. En la tribulación, prueba o persecución, confiado en ti puedo decir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, papito. Te damos gracias por tu amor eterno, porque somos instrumentos útiles para tu gloria. Abba, Padre. Gracias, Da un papito. fuerte aplauso, papá. Dile gracias, papi. Gracias. Amada preciosa en todas las naciones, declaramos cubierta angelical en todas las áreas y bendecidos con toda bendición. Los amamos. Esta fue una producción de TV Gracia Internacional. Reciba sin límite por su sintonía.
continúe con nuestra programación regular. Bendecidos con toda bendición. Lo que más amó, lo que has concilió, lo que desde antes Él predestinó. Un beso a la amada del Señor. Lo amo mucho.